quero conversar com o Daniel Lian, que nos conta que após o avanço da pauta em uma comissão no Senado Federal sobre a divulgação dos jogos em rádio e na televisão, enfrentar resistência na análise, o Lian vem com uma repercussão e nos conta como está então esta reação dessa matéria no Senado Federal. Lian, ótima tarde a você, suas informações, por favor. Oi, Bruno, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, não só no Senado, viu, Bruno? Também já na Câmara dos Deputados já há repercussões, inclusive com o presidente da Casa, Hugo Mota, destacando que é preciso cautela e prudência em relação ao avanço desse projeto, porque, segundo ele, pode causar sérios impactos ao futebol brasileiro e também aos eventos esportivos no país. Lembrando que a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado acabou aprovando esse texto que veta anúncios das bets em televisões, rádios, jornais, assim como revistas e até mesmo nas redes sociais. Além disso, há o veto também em relação a patrocínios a clubes, especialmente os clubes de futebol e também eventos esportivos. Então estão vetados também, de acordo com esse texto, todo esse contexto. Ainda as inserções indiretas estão proibidas em programas de televisão, assim como nas transmissões esportivas. E outro item também que está proibido é exatamente a pré-instalação em celulares, tablets, assim como em diversos equipamentos, dispositivos eletrônicos como Smart TVs, de aplicativos referentes às bets. Esse texto foi aprovado de maneira bem célere no Senado, na Comissão de Ciência e Tecnologia, com poucas manifestações, algumas manifestações gerando aí algum tipo de preocupação, mas agora essa questão que prevê ainda, está avançando dentro da casa e prevê ainda sanções àqueles que descumprirem as determinações desse texto. E quais são essas sanções? Vão desde advertência, passando por multa de 5 mil a 10 milhões de reais e até mesmo a cassação, a suspensão do direito de operar apostas. Agora, esse texto vai seguir para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, onde os debates prometem ser acalorados, viu, Bruno? Vamos acompanhar, Lian, aqui no Congresso Nacional, nessa retomada, inclusive no ano eleitoral, né, onde um lobby fortíssimo acontece durante a campanha, ver qual será o resultado. O Daniel Lian continua conosco, volta já já com outras informações. Quero ouvir os nossos comentaristas, Fernando Capês, sobre essa divulgação. Isso não acaba esbarrando também, já, Capês, naqueles influenciadores que foram inclusive ouvidos no Senado Federal e nada aconteceu sobre essas divulgações nas redes sociais. Quando se divulga no rádio e na televisão, acaba alcançando também esses influenciadores ou está fora dessa discussão? Ô Bruno, o Brasil definitivamente não é para amador. Primeiro, aprovaram as bets, quando seria muito mais importante para o país discutir a questão dos resorts com cassinos que gerariam recursos para instâncias turísticas, iam criar novos empregos, receita tributária. Apostaram primeiro naquilo que gera menos emprego, que são as bets eletrônicas. E aí o que acontece? Tem possibilidade de manipulação de resultados. Já teve jogador de clube de futebol envolvido nesse tipo de aposta. Está desviando o orçamento do brasileiro, que está deixando de gastar, de comprar muitas vezes gêneros essenciais para ficar fazendo aposta. Isso aí vicia. É um campo fértil para lavagem de dinheiro do crime organizado. Por mais que se queira controlar e se regular, o crime organizado está graçando em cima disso. E agora querem voltar atrás. Então, que se proíba de vez as bets. Não você aprovar, depois começa a restringir. Aquele negócio que para inglês ver. Em outras palavras, o Senado Federal, o Congresso Nacional precisa ter algum tipo de planejamento sério, definitivo,
de médio e longo prazo para o Brasil. E não ficar nessa linha, vou até pegar uma expressão aqui você me permita, mano, que você usou aqui a gente conversando, não nessa esquizofrenia legislativa de vai e vem, uma montanha-russa que só cria insegurança jurídica e cria campos férteis para o crime organizado atuar. Nós seguimos com essa análise também. Quero ouvir a visão de Mano Ferreira. Quando a gente vê que Hugo Motta quer ter uma cautela, mano, o que significa isso? Se alguém quer responsabilizar, ou melhor, regulamentar isso, dizendo que é um combate a uma irregularidade, mas o líder da Câmara fala em cautela, ou seja, falta vontade, ou seja, coloca isso no canto e outro momento a gente vê isso? Pois é, Bruno, a gente sabe que o mercado de bets, apostas, é um mercado extremamente lucrativo, que movimenta bastante dinheiro e que, ao se conectar, por exemplo, com o mercado do futebol, movimenta também muitos interesses e paixões no Brasil. Então, uma mudança legislativa nesse setor mexe com o interesse de muita gente ao mesmo tempo. Eu sou da visão que a gente precisa ter uma estabilidade jurídica. O Brasil não pode ficar mudando a forma de regulamentar setores econômicos de um ano para o outro. Não dá para, num ano, legaliza e no outro ano a gente proíbe toda a publicidade, desarranjando uma série de contratos. Veja só a questão dessa estabilidade. A gente está falando de um mercado que, na prática, é o principal responsável por patrocínios de camisa de todos os grandes times da Série A do futebol brasileiro. Então, se vai ser proibido estampar a camisa, como ficam os contratos desses clubes? Olha a série de enrascadas e complicações jurídicas que a gente começa a criar quando não há previsibilidade regulatória. Portanto, na minha visão, a gente precisa ter um debate, de fato, adulto sobre esses temas, para que a gente tenha muito mais regulações claras e previsíveis do que também a ilusão proibicionista. Porque, afinal de contas, a proibição total do jogo, a gente sabe, gerou o fortalecimento da máfia do jogo do bicho, especialmente no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, de um modo que alimenta também, de forma muito expressiva, o crime organizado. E isso a gente não pode normalizar. Então, na minha visão, a gente precisa de estabilidade e previsibilidade regulatória em todos os mercados. Obrigada a Mano e Fernando Capês pelas análises. Agora eu quero a sua opinião na JP nas redes, a tela aqui com você, telespectador, ouvinte, internauta da Jovem Pan. A gente perguntou sobre o código de conduta dos ministros do STF. Vamos ver? Abra aqui, o Cristiano Pimentel disse: não adianta ter um código de ética sem ter um setor que o execute. Se for, o Senado tem que rever essa questão do poder do presidente, pois atualmente nada está saindo da gaveta. Obrigada, Cristiano Pimentel, pela sua opinião. Continua mandando mensagem no 11 9 1325 8055.